Olá, turma. Eu sou a professora Gilmara Almeida, estagiária do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão. Hoje a nossa microaula será sobre os pronomes. Conforme combinado na última aula, na qual utilizamos o livro didático, hoje nós iremos fazer um breve resumo sobre essa classe gramatical, tão interessante para nosso estudo. Vamos à aula? Pois bem, turma, pronomes pessoais. O que são pronomes? São palavras que substituem ou acompanham o substantivo. E eles são classificados em dois. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E nós iremos falar então brevemente sobre cada um deles. Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito. São as pessoas que conjugam os verbos. Por exemplo, na frase abaixo, Maria brinca com a boneca. Ela ama bonecas. Maria é o substantivo da oração. Observe que na primeira oração, nós temos Maria brinca com a boneca. Na segunda oração, Maria, que é o substantivo, ela já vai ser substituída pelo pronome ela. Assim, o pronome está cumprindo uma das suas funções, que é a de substituir o substantivo, evitando assim uma repetição de palavras. A frase poderia ficar: Maria brinca com a boneca, Maria ama bonecas, mas ficaria repetitivo, por isso então o uso do pronome, a substituição do substantivo Maria pelo pronome ela. Nós temos aqui um quadro pronominal. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A primeira pessoa é aquele que fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Temos aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo. Suas características: atuam como complemento nominal, objeto direto e indireto ou adjunto adverbial. E para cada pronome do caso reto, há um pronome do caso oblíquo. E eles se classificam em pronomes pessoais oblíquos átonos, que são aqueles que não são acompanhados de uma preposição e são sempre mais fracos, e pronomes oblíquos tônicos, que são acompanhados de preposição e são sempre mais fortes. Aqui nós temos um outro quadro pronominal, onde nós temos aqui exemplificado que para cada pronome do caso reto, como falamos anteriormente, temos um pronome do caso oblíquo. Por exemplo, para o pronome reto eu, nós temos os pronomes oblíquos mim, comigo, que são tônicos, e me, que é átono. Para o pronome tu, nós temos os tônicos, oblíquos tônicos, ti, contigo, e oblíquo átono, te. Pronome ele e ela, nós temos si, consigo, se, o, a e lhe, e assim sucessivamente. É muito importante estudarmos esse quadro, né? Aprendermos esse quadro e entendermos, né? E reconhecermos qual pronome oblíquo se aplica para cada pronome do caso reto. Nós temos aqui o emprego correto dos pronomes pessoais. Claro que os pronomes oblíquos, para a sua utilização, nós temos algumas regrinhas que nós iremos estudar na próxima aula. No entanto, nós temos aqui alguns casos mais comuns do uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que são utilizados com preposições. Por exemplo, a preposição entre, nós temos a forma correta de utilizar os pronomes oblíquos com ele, com essa preposição, e algumas formas incorretas, assim como as demais preposições sem, perante, sobre, de. Por exemplo, na preposição entre, nós temos o uso correto entre mim e ele, ou entre ele e mim, entre mim e ti. Mas nós temos a forma incorreta, que muitas das vezes nós utilizamos, que é entre eu e ele, entre ele e eu,
entre eu e tu. Por que que é importante a gente aprender essas regrinhas? Porque nem sempre a gente fala correto, mas é sempre importante, de extrema necessidade, que aprendemos a aplicar corretamente na nossa escrita, na nossa produção textual, redações, né? Queremos aprender, fazer daqui em diante. E assim, termos êxito nas produções textuais que iremos utilizar muito ao longo da nossa vida estudantil. Agora, nós temos aqui um texto para estudo. Na verdade, seremos agora duas atividades. Uma é individual, uma é em dupla e a outra é individual. Nessa atividade aqui, nós temos esse texto, que é o Macaco e o Golfinho, que é uma fábula já bastante conhecida. E o que nós iremos fazer? Vocês irão se comunicar entre si, né, através da plataforma digital, né, dos seus dispositivos, e iremos fazer essa atividade em dupla. O que irá ser feito? Observem que nesse texto existem alguns espaços, e esses espaços correspondem a pronomes pessoais que estão faltando, tá? Diante do que foi aprendido da aula que nós acabamos de explicar e do livro que já estudamos, né? Vocês agora serão capazes de identificar onde está faltando, qual pronome está faltando e se é um pronome do caso reto ou um pronome do caso oblíquo que está faltando nesse devido espaço, tá? Vocês irão fazer essa atividade e na próxima aula nós iremos fazer a correção. Vocês irão terminar de fazer, vocês irão me mandar essa aula e nós iremos então corrigir na próxima aula. A próxima atividade, que é a atividade individual, como eu falei, vocês irão produzir uma história em quadrinho, tá? Que é uma TIC. E iremos então, vocês irão fazer, utilizar a sua criatividade, irá produzir histórias em quadrinhos que contenham diálogos que evidenciem que vocês entenderam o uso dos pronomes pessoais, tá? Quem puder fazer no computador, uma forma bem legal, criativa, dinâmica, quem tem essa possibilidade pode fazer. Quem não pode fazer mesmo manualmente, tá? E envie para mim que eu irei fazer a correção. Na próxima aula nós iremos trabalhar, nós iremos então corrigir essa atividade, tá? Depende agora de você, da sua criatividade e do seu conhecimento adquirido nesta aula, tá? Boa sorte, caprichem e até a próxima aula.